8 de dezembro de 1941. O homem que nesse dia comparece perante o Congresso dos Estados Unidos na tribuna do Capitólio é o 32º presidente americano, Franklin Delano Roosevelt. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. O que o presidente Roosevelt veio anunciar ao Congresso é uma das maiores derrotas militares da história americana, Pearl Harbor. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Mas nesse dia, ao subir com dificuldade à tribuna, este presidente não se contenta em lamentar uma derrota. Anuncia já a vitória final dos aliados sobre o Japão Imperial, a Itália fascista e a Alemanha nazi. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Em apenas alguns minutos, este Congresso, que se recusava a envolver a América no conflito mundial, vai aplaudi-lo em uníssono, reconhecendo por unanimidade, menos um voto, o estado de guerra. Dentro de poucas horas, o povo americano que elegera Roosevelt para manter a paz a todo custo reclamará vingança, pronto para todos os combates. E dentro de alguns meses, o inimigo sentirá o peso de todo o poderio da indústria de guerra americana. Neste conflito que a América não queria, Franklin Roosevelt teve um papel ambíguo em nome de um cálculo supremo. Ele esperava este ataque japonês, quase o desejava. Desde 1932 que leva a cabo um jogo duplo diplomático falando de paz enquanto prepara a guerra. Pressionou o Japão a cometer o irreparável para justificar a entrada dos Estados Unidos na guerra. Nesse dia, contra a vontade do povo americano, é um único homem que determina o curso da história. Pearl Harbor, um ponto minúsculo perdido no Oceano Pacífico a 4.000 quilómetros das costas da Califórnia. Uma base naval instalada desde os finais do século XIX na ilha de Oahu, no arquipélago do Havaí, território americano. Uma estância balnear para os 25.000 soldados e fuzileiros que lá vivem neste inverno de 1941. O sol brilha como sempre. E o tempo passa tranquilamente entre as tarefas da rotina da vida militar, as idas à praia e as noitadas nos bares de Honolulu. O que é que poderia passar-se aqui, tão longe de tudo? A imensidão do oceano é a melhor das defesas de Pearl Harbor. Por isso, quando na madrugada de 7 de dezembro de 1941, um radar detecta várias dezenas de aviões a aproximarem-se da ilha de Oahu, os operadores julgam que se trata de aviões americanos. Quando as primeiras explosões atingem o porto, os marinheiros acabam de acordar. Os homens das antiaéreas não estão nos seus postos. Com medo de sabotagens, os cerca de 300 aviões da base foram alinhados asa com asa nos aeródromos da ilha, alvos perfeitos para os pilotos japoneses. O efeito de surpresa é total. A esquadra nipónica partiu das costas japonesas a 14 de novembro, 3 semanas antes, chefiada pelo almirante Yamamoto. Para não ser detectada, escolheu uma rota totalmente improvável.
Os seus 6 porta-aviões que transportam mais de 400 bombardeiros, mais os 15 navios de combate, 8 de abastecimento e 22 submarinos, percorreram mais de 7.000 quilómetros através de nevoeiros e tempestades, passando a norte das Ilhas Kurilas. A 6 de dezembro, a esquadra está a 370 quilómetros de Pearl Harbor, quando recebe do imperador Hirohito a ordem de lançar o ataque. Às 6 horas do dia 7, descola a primeira vaga de assalto. 1 hora depois, o comandante da esquadrilha emite o sinal combinado para anunciar o êxito da aproximação. Tora, tora, tora. Em 3 horas e 2 vagas de ataque, os bombardeiros japoneses afundam no porto essencial das forças navais americanas do Pacífico e destroem no solo os aviões encarregados de as proteger. Perto de 3.000 soldados e marinheiros são mortos. Só 3 porta-aviões que tinham saído para um exercício de patrulha escapam à destruição. Quando os primeiros torpedos são lançados em Pearl Harbor, é 1h53 da tarde, em Washington. Como é seu hábito, o presidente Roosevelt almoça no gabinete oval da Casa Branca enquanto examina a sua coleção de selos. A sua única reação quando é informado do ataque em curso. Oh, não. Nesse mesmo momento, algumas centenas de metros da Casa Branca, 2 emissários japoneses estão perante o secretário de Estado Cordell Hull, o ministro americano dos Estrangeiros. Enquanto o ataque prossegue em Pearl Harbor, os embaixadores Nomura e Kuruzu informam que o Japão interrompe as negociações em curso. Mr. Secretary, give it to me. Nas horas que seguem, as forças japonesas bombardeiam as bases americanas de Guam e de Wake. Atacam Hong Kong, a Malásia e as Filipinas. O Império do Japão acaba de trazer para o seu próprio solo esta guerra de que a América nem queria ouvir falar. Ao fim da tarde, o gabinete americano reúne-se ao redor do seu presidente na sala oval. Uma reunião de que não existe nenhum registro filmado ou gravação, mas da qual existe um relatório escrito com as intervenções de cada um dos participantes, conservado nos arquivos americanos, tal como para todos os diálogos recriados neste documentário. O ambiente é pesado, uma mistura de abatimento e cólera. Todos esperam que Roosevelt quebre o silêncio espesso que os sufoca. Quando por fim toma a palavra, é naquele tom calmo e desprendido que o caracteriza. Gentlemen, this is the most serious cabinet meeting since the spring of 1861. Todos na sala compreendem a alusão. Primavera de 1861. Os Estados do Sul retiraram-se da União. É o início da Guerra de Secessão, a primeira a decorrer em solo americano. Mas agora, pela primeira vez em século e meio, é uma potência estrangeira que ameaça a América. Secretary of State, they were actually bombing Pearl Harbor. There is no question that this was a concerted effort with Germany, spanning over several weeks. I now expect the possibility of war with Germany and Italy. O homem que ocupa a Casa Branca e que tem de fazer face à agressão japonesa é culto, cheio de charme, sedutor mesmo. Mas sob esta aparência cordial e ligeira está também uma determinação inflexível com que governa o país desde 1932, através da crise económica mais grave da história. Franklin Delano Roosevelt é um aristocrata, oriundo de uma daquelas grandes famílias patrícias do norte dos Estados Unidos que deram ao país tantas grandes figuras políticas desde a Guerra da Independência. No virar do século, leva a vida despreocupada e fútil dos jovens do seu meio.
e sem paixão, mas com sucesso, estuda Direito na prestigiosa Universidade de Harvard. A sua verdadeira paixão é já a política. Franklin Roosevelt sonha mergulhar no grande banho do poder e para lá chegar escolheu um modelo, quase um mentor. Um primo afastado do pai que em 1901 se tornou o 26º presidente dos Estados Unidos da América, Theodore Roosevelt. Tal como ele, defende as ideias progressistas contra o conservadorismo de classe. Tal como ele, considera que os Estados Unidos têm a vocação de se envolverem nos assuntos do mundo. Franklin sonha ser Theodore. Em 1905, casa com a sobrinha dele, Anna Eleanor Roosevelt. É o presidente seu tio que a conduz ao altar. Algo que chama a atenção de toda a imprensa para este jovem casal ambicioso é que Eleanor também tem a paixão da política. Educada em Inglaterra, foi marcada pelo pensamento feminista emergente e pelas teses socialistas que agitam o velho continente. Será a sua influência? Em 1910, Franklin Roosevelt é eleito senador de Nova York pelo Partido Democrata. Impôs-se rapidamente como um dos jovens lobos do partido. Em 1913, o democrata Woodrow Wilson acede à Casa Branca e nomeia Roosevelt subsecretário de Estado da Marinha. E quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, em 1917, é ele que está neste posto. Meses mais tarde vai à Inglaterra para uma inspeção dos navios americanos que participam na defesa da ilha, sendo recebido pelo seu homólogo britânico, um personagem excêntrico e extrovertido, Sir Winston Churchill. Os dois homens dão-se bem e criam uma relação de estima mútua que, com o passar dos anos, se transformará numa verdadeira amizade. Ao longo da sua abundante correspondência e mesmo nos momentos mais graves, Churchill gostará de recordar as circunstâncias em que se conheceram, assinando reciprocamente as missivas com o antigo tipo da Marinha, o nome de código que Roosevelt utilizará sistematicamente para lhe responder, quando não joga ele próprio o jogo dos pseudónimos. Urgente, prioritário, pessoal e confidencial. Para o antigo tipo da Marinha da parte do Presidente. Os nomes de código das próximas operações serão A. Dom Quixote e B. Sancho Panza. Urgente, prioritário, muito confidencial e pessoal. Do antigo tipo da Marinha para o Presidente Roosevelt. Como conseguiu arranjar um código tão difícil de quebrar? Para complicar a tarefa do inimigo e desencorajar conjecturas irreverentes, proponho Almirante Q e Mr. P. Continuamos vigilantes. Quando termina a guerra, Roosevelt é já uma figura política de peso. Em 1920 é candidato democrata à vice-presidência. Nesse ano são os republicanos que ganham, mas com esta eleição entra para o círculo muito seleto dos pretendentes à Casa Branca. É apenas uma questão de tempo. Mas numa manhã de 1921, ao acordar, as suas pernas vergam sob o seu peso e o braço direito recusa-se a mover-se. Nos dias seguintes, o seu estado agrava-se e tem dores atrozes nos membros. O diagnóstico é sem apelo nem agravo. Aos 39 anos sofre de uma síndrome de paralisia infantil, a poliomielite. A doença que o atinge tão brutalmente em plena ascensão deveria tê-lo enviado para o caixote do lixo da história. Mas este dandy despreocupado vai revelar uma força de caráter fora do comum. Recusa a fatalidade
e contradiz os médicos. Não acabará a vida prostrado num sofá. Graças a enormes esforços e sofrimentos infinitos, recupera ao fim de vários meses o uso dos braços e consegue deslocar-se com canadianas. Manda fazer uma armação articulada ligada a uma base de ferro em volta da cintura. Assim equipado, pode substituir as canadianas por simples bengalas e até em curtas distâncias caminhar apoiado no braço de alguém. Este braço será primeiro o da mulher Eleanor. Quando regressa à política, 7 anos mais tarde, ela está a seu lado não só como sua mulher, mas como militante democrata. Apoia-o e aconselha-o. Toma a palavra em público para defender o seu programa. Um programa muito progressista, em grande parte inspirado por ela. Em 1929 é eleito governador de Nova Iorque. Em 1932 ganha a primária democrata e é candidato à presidência. Impõe um novo tipo de campanha. É o primeiro a percorrer o país de avião, multiplicando os comícios. E entre os comícios dirige-se diretamente ao povo americano através da rádio. You have nominated me, and I know it, and I am here to thank you for the honor. A coragem com que ultrapassou a doença inspira respeito. Seduz tanto os operários das fábricas do Norte como os pequenos agricultores brancos do Sul. Eleanor, por seu lado, atrai o voto das mulheres, dos negros e das minorias étnicas. A sua vitória é esmagadora. It looks, my friends, like a real landslide this time. But we have not yet had the returns from the West Coast, and for that reason I'm making no official or public statement as yet. Com mais de 57% dos sufrágios, ganha 42 dos 48 estados da União. And will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God. Mas herda um país devastado. A crise económica que se seguiu à queda da Bolsa em 1929 atirou milhões de americanos para a miséria. Em 3 anos, a taxa de desemprego multiplicou-se por 10. Os agricultores sobreendividados abandonam as terras para procurar trabalho nas cidades. Nas ruas das grandes metrópoles, os mais frágeis morrem de frio e de fome. Nos dias seguintes à sua tomada de posse, Roosevelt reforma o sistema social e económico americano segundo um plano de recuperação a que se chama New Deal, o novo acordo. Regulação do sistema bancário, programa de assistência aos desempregados, grandes obras públicas. Em 100 dias, a América recupera a confiança. In the short space of these few months, I am convinced that at least 4 million have been given employment. We have a long way to go, but we are on the way. Em 1936, Roosevelt, vencedor da crise, é triunfalmente reeleito. Nos seus 2 primeiros mandatos, sob a influência dos conselheiros da mulher, a quem a imprensa chama a ministra sem pasta, reforça o poder e a influência do governo federal sobre a vida dos americanos. A tradição aconselharia a que deixasse a presidência. Desde que George Washington se recusara a candidatar-se a um 3º mandato, nenhum presidente americano ocupara a Casa Branca por mais de 8 anos. Franklin Roosevelt, ciente da sua popularidade, rompe com a tradição, mas sem o dizer abertamente. Na Convenção Democrata de Chicago, que deve designar o candidato do seu partido à eleição de 1940, sobe à tribuna e declara que, respeitando o costume, não se irá candidatar, exceto se os delegados do partido o designarem.
Afinal, nada deve limitar a sua liberdade de escolha. Após um primeiro momento de surpresa, corre na sala o rumor que em breve se transforma em clamor entre os delegados. Roosevelt, Roosevelt, precisamos de Roosevelt. Em novembro de 1940, Franklin Delano Roosevelt esmaga o adversário republicano. Para lá chegar, erigiu-se em campeão da paz num mundo em guerra. Uma guerra que os americanos não querem, mas que agora ameaça impor-se ao país. I have seen war. I have seen war on land and sea. I have seen blood running from the wounded. I have seen children starving. I have seen the agony of mothers and wives. I hate war. Nesse dia, o presidente recebe na Casa Branca o novo embaixador do Japão, o almirante Kishishaburo Nomura, que acaba de chegar à capital americana. Há vários anos que as relações diplomáticas entre os dois países se degradam paulatinamente. The press in Japan expresses views and circulates reports that are calculated to arouse emotion in this country. Press in Japan can be so highly chauvinistic. The point, dear Admiral, is that some of your statesmen talk along similar lines. Are they as highly chauvinistic as your press? Nomura é um moderado que deseja que o Japão se mantenha neutro no conflito europeu e receia, acima de tudo, uma guerra com a América. A sua nomeação para Washington é, portanto, um bom sinal. Admiral, there is plenty of room in the Pacific area for everyone. Plenty of room, Admiral. Plenty. Suficientemente vasto o Pacífico? Não aos olhos do Império Japonês, que vive com uma agressão a presença militar americana no arquipélago do Hawaii, nas Ilhas Marianas ou nas Filipinas. Territórios disseminados e maioritariamente administrados pelos Estados Unidos desde o final do século XIX. Tanto mais que o imperador Hirohito entregou o poder a uma casta de militares ultranacionalistas, animados por uma ideologia que não tem nada a invejar à Alemanha de Hitler. Na sua concepção, a raça japonesa tem pela ordem natural a missão de dominar todos os outros povos considerados inferiores. Aliás, por decreto imperial, os estrangeiros residentes no arquipélago do Japão têm um estatuto jurídico equivalente ao dos animais domésticos. Tal como a Alemanha nazi, o Japão considera que tem direito a um Lebensraum, um espaço vital sobre o qual deverá deter o domínio absoluto. É aquilo a que o governo de Tóquio cinicamente chama a esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental, que se estende da Mongólia até ao norte da Índia. E o Pacífico faz parte na sua totalidade. Face ao Japão, Roosevelt prega a paz, mas vai encostar o Império Nipónico à parede e forçá-lo etapa a etapa a submeter-se ou escolher a guerra. Em 1932, os japoneses invadem a Manchúria, massacrando todos os que encontram pela frente. São os primeiros a recorrer aos bombardeamentos aéreos maciços sobre objetivos civis. A administração americana recusa-se a reconhecer o governo fantoche instalado pelo Japão no norte da China, o Manchukuo. Mas a opinião pública não quer ouvir falar numa qualquer intervenção dos Estados Unidos no exterior. A Guerra de 14-18, em que mais de 100 mil jovens americanos foram mortos e que custou ao país várias dezenas de milhares de milhões de dólares, deixou um traumatismo profundo. Uma poderosa corrente pacifista e isolacionista domina a vida política.
A América não quer imiscuir-se nos assuntos do mundo, tal como não quer que o mundo se envolva nos seus assuntos. No início dos anos 30, o exército dos Estados Unidos conta apenas com 70 mil homens. É o 17º exército do mundo, muito atrás do japonês. O número de navios e aviões militares é limitado por tratados internacionais. Separada do resto do mundo por 2 oceanos, a América julga-se protegida. Mas Franklin Roosevelt, tal como Winston Churchill na Grã-Bretanha e Paul Reynaud ou Charles de Gaulle em França, é um dos primeiros a compreender o perigo que representa a ascensão dos regimes totalitários na Europa. Pressente que a Alemanha de Hitler representa um perigo mortal para as democracias do velho continente, tal como o Japão de Hirohito para a Ásia. Mas a opinião pública não está pronta e ele prefere manter-se à margem, contentando-se com condenações de princípio. E mantém uma ambiguidade permanente sobre a sua política internacional. Desde 1935 que o Instituto Americano de Opinião Pública, o primeiro organismo independente de sondagens do mundo, faz estudos sistemáticos sobre as tendências políticas nos Estados Unidos. Um dos primeiros, em 1936, demonstra que 95% dos americanos opõem-se a que os Estados Unidos participem numa guerra se esta rebentar na Europa. Aliás, nesse ano, o Congresso aprova a segunda lei de neutralidade que proíbe ao governo entregar armas a países em guerra. Roosevelt promulga a lei, mas declara à imprensa: os Estados Unidos são neutros, mas nada obriga os seus cidadãos a sê-lo também. Encorajados, milhares de americanos aderem por sua própria iniciativa às brigadas internacionais que se batem pela República Espanhola. Em 1937, o Japão invade a República da China, dirigida por Chiang Kai-shek. As populações civis são gaseadas e submetidas a bombardeamentos sistemáticos. Os sobreviventes são reduzidos à escravatura nos campos de trabalho e as mulheres mais jovens colocadas à força em bordéis militares. Entre 1937 e 1941, 5 milhões de chineses são assim deportados para o Japão. Em dezembro de 1937, o exército imperial conquista a cidade de Nanking. Nos dias que se seguem, 57 mil soldados chineses são executados, apesar de se terem rendido. Oficiais japoneses fazem um desafio improvável. O primeiro a decapitar 100 prisioneiros chineses com um sabre será declarado vencedor. Esta macabra competição, que se desenrola ao longo de vários dias, é relatada na imprensa de Tóquio como um evento desportivo. Testemunhas ocidentais relatam que todos os dias se ouve uma trompete incitando a matar todos os chineses. Os civis apanhados na rua são agrupados em torno de fossas comuns e abatidos à metralhadora. As violações são sistemáticas. As mulheres grávidas são esventradas com um sabre. Múltiplos atos de canibalismo são registados. Em 6 semanas, os massacres de Nanking fazem quase 200 mil vítimas civis. Estas atrocidades marcam uma viragem na corrida à guerra. A opinião pública americana está chocada. O sentimento anti-japonês cresce e as sondagens revelam mês após mês a lenta erosão da corrente isolacionista. Antes de Nanking, 43% dos americanos diziam-se favoráveis à China e apenas 2% apoiavam o Japão. 18 meses depois, em setembro de 1939, 74% declaram apoiar a China. Para o presidente Roosevelt, é preciso preparar rapidamente o país para afrontar a guerra que aí vem. É preciso aumentar o poderio militar, multiplicar os efetivos.
ao mesmo tempo que faz campanha para a reeleição sob o tema da paz a todo o custo. I have said not once but many times that I have seen war and that I hate war. I say that again and again. As long as it remains within my power to prevent, there will be no blackout of peace in the United States. De onde virá esta guerra? Do Japão Imperial, cujo apetite nada parece refriar? Ou da Alemanha hitleriana que brinca com as democracias europeias como um gato com os ratos? A América tem de estar preparada em todas as frentes e pressionar os adversários a atacarem primeiro. Em março de 1939, Hitler invade todo o território checoslovaco, violando os acordos de Munique que assinou 6 meses antes com a França e a Inglaterra. Aproveitando a onda, Mussolini anexa a Albânia. A 14 de abril, Franklin Roosevelt envia ao chanceler alemão um longo telegrama em que o insta a comprometer-se a não atacar uma lista de 31 países da Europa, África e do Médio Oriente. À laia da resposta, Hitler pronuncia perante uma plateia dos mais altos dirigentes nazis um discurso de 2 horas e meia em que ridiculariza o presidente americano. Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. De facto, a Wehrmacht invadirá nos 5 anos que seguem 2/3 dos países citados na lista. A começar pela Polónia, em setembro de 1939. A França e o Reino Unido, aliados da Polónia, declaram guerra. Para 82% dos americanos, a Alemanha é a única responsável pelo conflito e 57% acha que a América deveria entregar armas às democracias. Desta vez, Roosevelt recusa-se a promulgar a renovação da lei da neutralidade. Os Estados Unidos passarão a vender armas a países em guerra na condição de não serem agressores. Rompe unilateralmente os acordos comerciais entre os Estados Unidos e o Japão. O arquipélago nipónico e o seu exército vence de um dia para o outro privados de 905 dos abastecimentos em petróleo. E depois envia o essencial da esquadra de guerra americana para Pearl Harbor. Uma faca apontada ao coração do Japão, dirá o almirante Yamamoto. Em maio de 1940, Hitler lança a Blitzkrieg contra a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, o Luxemburgo e a França. Roosevelt consegue do Congresso um aumento dos créditos para a assistência aos aliados em guerra com a Alemanha. A program that will provide us with 50,000 military and naval planes. Em agosto de 1940, o governo japonês anuncia oficialmente que pretende alargar a sua esfera de co-prosperidade ao conjunto das costas asiáticas do Pacífico. Um mês depois, as tropas nipónicas entram na Indochina francesa. Em Berlim, o embaixador Saburo Kurosu assina solenemente a adesão do Japão ao pacto tripartido com a Alemanha nazi e a Itália fascista. Os 3 países prometem assistência e apoio mútuo no domínio militar. Com a criação deste eixo, Tóquio, Roma, Berlim, a América fica cercada. Roosevelt pede ao Congresso que aprove a instauração do serviço militar em tempo de paz. Our young men will come from the factories and the fields, the cities and the towns, to enroll their names on registration day. May we all strengthen our resolve to hold high the torch of freedom in this darkening world,
so that our children and their children may not be robbed of their rightful inheritance. O orçamento da defesa é aumentado em quase 8 mil milhões de dólares, ou 400%. Roosevelt declara: devemos ser o arsenal da democracia. Na opinião pública, o isolacionismo recua. 68% dos americanos pensam agora que é preciso apoiar a Inglaterra a todo custo, mesmo correndo o risco de se verem envolvidos no conflito. Roosevelt declara um embargo ao Japão de todo o material aeronáutico, querosene, óleo de motor, sucata e aço. A indústria de guerra japonesa fica paralisada. No Japão, a intransigência do presidente americano destabiliza o poder. Os mais fanáticos dos ultranacionalistas apelam todos os dias à guerra à América, fragilizando o primeiro-ministro Konoe e o almirante Yamamoto, convencidos de que uma guerra com os Estados Unidos levaria com o tempo ao esmagamento do Japão. Procuram um modus vivendi, em que os Estados Unidos lhes deixariam as mãos livres na Ásia em troca de um pacto de não agressão entre os dois países. O estabelecimento deste modus vivendi é a missão de que foi encarregue o embaixador Nomura quando chega a Washington em fevereiro de 1941. O que ele ignora é que os americanos sabem tudo o que é dito entre a embaixada japonesa e o governo de Tóquio. Desde 1938 que uma equipa de matemáticos dos serviços secretos do Exército e da Marinha trabalha para quebrar o código usado, criado pelas autoridades japonesas. Um código considerado inviolável que se baseia numa máquina inspirada na Enigma alemã, a máquina de cifra 97. Ao longo dos meses, os criptoanalistas americanos vão pouco a pouco conseguindo quebrar a cifra 97. No início de 1941, já nenhuma comunicação japonesa escapa à sua vigilância. E o que eles descobrem não tem nada de tranquilizador. O Japão bem pode manifestar a vontade de pacificar as suas relações com os Estados Unidos, mas não renuncia nem uma vírgula da sua política de domínio asiático. Pelo contrário, aproveitando a guerra na Europa e em nome da aliança com a Alemanha, o Império Nipónico parece preparar-se para invadir as posições britânicas no Extremo Oriente. Hong Kong, Singapura, Malásia e até a Birmânia, a porta da Índia. Se a Inglaterra há meses sob o blitz hitleriano tivesse de fazer face a uma nova frente na Ásia, ficaria numa situação desesperada. Nesse dia, Winston Churchill e Franklin Roosevelt reencontram-se pela primeira vez desde o início da guerra na Europa. Um encontro ultra-secreto a bordo de um navio de guerra ao largo da Terra Nova. Many drifting straws would seem to indicate the Japanese intention to wage war on us in the next few weeks and even months. No doubt, Winston. We do Durante know that 3 dias, os dois estadistas vão examinar todas as hipóteses de desenvolvimento do conflito. the Japanese government Churchill veio em busca da garantia de que os Estados Unidos não abandonarão o Reino Unido. Roosevelt veio tranquilizá-lo quanto à solidez do seu compromisso. Don't you remember, Winston? I told the world that the United States was the arsenal of democracy, and I'm going to keep my word. We will not let you down. Everything that you can do to inspire the Japanese with fear against a double war may avert the danger. Desta conferência informal sairá uma declaração formal, a Carta do Atlântico. Uma profissão de fé que antecipa o que será o mundo depois da guerra e que servirá de base à criação das Nações Unidas, em 1945.
Uma declaração também que, coberto das boas intenções, é uma ameaça direta dos Estados Unidos aos países do eixo. É nela que o presidente americano enuncia pela primeira vez a necessidade de destruir definitivamente a barbárie nazi e de desarmar as nações que ameaçam cometer atos de agressão fora das suas fronteiras. Vista de Tóquio é uma provocação. Mais uma. Há meses que Roosevelt multiplica os sinais de intransigência americana e acentua a pressão sobre o Império. Em março, obteve do Congresso a autorização de entregar armas aos aliados sem contrapartida financeira. I ask this Congress for authority and for funds sufficient to manufacture additional munitions and war supplies of many kinds to be turned over to those nations which are now in actual war with aggressor nations. Primeiro beneficiário, o Reino Unido. Em maio é a China de Chiang Kai-shek que recebe ajuda americana. Mais uma afronta ao Japão. Em julho, Roosevelt enviou 7.000 fuzileiros para a Islândia para prevenir uma invasão alemã. Despachou navios de guerra para escoltar os navios de abastecimento britânicos. Congelou os bens japoneses no território dos Estados Unidos. Na sequência da Carta do Atlântico, autoriza a Força Aérea a afundar todos os navios do eixo apanhados em águas territoriais americanas. E graças às escutas dos serviços de informação, segue passo a passo os efeitos dessa política no governo japonês. Em redor do imperador Hirohito, os moderados e os falcões enfrentam-se. Os primeiros acham que o Japão ainda não está preparado para uma guerra contra os Estados Unidos. Os segundos, pelo contrário, defendem que o Japão não conseguirá levar a bom porto a sua política de expansão sem abater o poderio americano. A 16 de outubro, o almirante Tojo torna-se primeiro-ministro, um duro entre os falcões. No dia seguinte, contudo, o embaixador Nomura apresenta aos americanos uma proposta de modus vivendi entre os Estados Unidos e o Japão. O Japão propõe parar com as operações militares na Ásia se os Estados Unidos levantarem um embargo sobre o petróleo e as matérias-primas. O problema é que Roosevelt e Hull sabem, graças às escutas dos serviços de informação, que esta proposta japonesa é uma armadilha diplomática. E qual a solução? Exigir ao Japão, antes de qualquer negociação, algo que ele não pode aceitar. A ruptura do pacto tripartido que o liga à Alemanha hitleriana. What I would like your excellencies to hear is that the American people and I desire nothing more than to avoid war between us. Mr. President, o homem que naquele dia acompanha o embaixador Nomura é um enviado especial de Tóquio, Saburo Kozuro. Um diplomata que antes de chegar a Washington, 10 dias antes, era embaixador do Japão em Berlim. Foi ele que, em nome do imperador, assinou o pacto tripartido com Hitler e com Mussolini. Your Excellency, it would be very hard for me to convince the people of this country that Japan is on a peaceful course when she is tied in an alliance with the most flagrant aggressor to appear on this planet in the last 2,000 years. Dear Mr. Ao, the public here in America has so much confidence in you that they will accept any agreement with us if you recommend it. I think, to be honest with Your Excellencies, that if I were to propose this agreement with Japan, I very well may be lynched. And what if America, through self-defense, was obliged to take up arms against Germany?
Mr. Secretary, Nos dias que se seguem, Cordell Hull e o presidente Roosevelt mantêm a ilusão, deixando os dois emissários japoneses acreditar que ainda é possível negociar. A 20 de novembro, os japoneses fazem uma nova proposta de modus vivendi com exigências mais precisas. Se os Estados Unidos interromperem o envio de armas ao exército chinês de Chiang Kai-shek, não colocarem mais nenhumas forças na costa asiática do Pacífico e aceitarem vender ao Japão o petróleo de que ele necessita, este retirará as suas tropas da maior parte da Indochina francesa. Roosevelt nem se dá ao trabalho de receber os emissários japoneses. Encarrega o seu secretário de Estado de redigir a resposta americana. Uma resposta devastadora, uma nota de 5 páginas que o Japão só pode considerar um insulto. Na sua nota, Hull exige que o Império Nipónico aceite solenemente uma série de princípios intangíveis: a inviolabilidade de todos os países do globo, a sua soberania, a não ingerência nos seus assuntos internos e a igualdade de direitos entre todos os povos. Is this your reply to our proposal for modus vivendi? We have here Segue-se uma série de condições concretas. O reconhecimento pelo Japão do governo chinês de Chiang Kai-shek, a retirada de todas as forças japonesas da China e da Indochina francesa. Exige um tratado que garanta à China, Tailândia e Reino Unido o respeito das respectivas fronteiras. But this is an ultimatum. I suggest we do not refer it to our government. We are trying to do our best here, but in the light of everything that has been said in your press, this proposal is as far as we can go right now. Em Washington, os serviços de informação alertam a Casa Branca numa mensagem que interceptaram e descodificaram. O governo de Tóquio informa o embaixador Nomura que se as negociações não tiverem chegado a bom termo até 29 de novembro, depois já será tarde demais. Certos acontecimentos terão lugar. O ataque japonês está, portanto, iminente. Mas onde? Mistério. O que escapa às grandes orelhas americanas é o que se diz na Conferência Imperial que Hirohito realiza no início de cada mês com os seus ministros. Na conferência de 6 de setembro, ordena que a Marinha e o Exército preparem um plano de ataque contra os Estados Unidos. Na conferência de 5 de novembro, o plano é-lhe apresentado. O alvo é Pearl Harbor. Hirohito deu luz verde. A esquadra imperial deixa o arquipélago nipónico a 20 de novembro. No próprio dia em que o embaixador Nomura apresenta a segunda proposta de modus vivendi. Dirige-se para norte durante vários dias antes de virar para sul em direção ao Havaí. A 6 de novembro, a armada japonesa está em posição a algumas centenas de quilómetros das ilhas do Havaí. Pearl Harbor está ao alcance dos aviões que leva a bordo. É o dia da Conferência Imperial. Hirohito dá a ordem para atacar. Vinte minutos após o início do ataque, Kishisaburo Nomura e Saburo Korusu vêm entregar a Cordell Hull uma mensagem que anuncia que as negociações foram rompidas. Mr. Secretary, we are here. I know why you are here. Hull já leu a mensagem interceptada pelos serviços de informação. E ao contrário dos dois diplomatas, já sabe que as bombas japonesas chovem sobre Pearl Harbor. In all my 50 years of public service, I have never seen a document filled with such falsehoods and distortions. Now get out of here! Scoundrels and piss ants.
Ao fim do dia, Franklin Roosevelt informa os líderes do Senado e da Câmara dos Representantes do ataque japonês e anuncia que quer dirigir-se às duas câmaras reunidas em Congresso. Depois começa a redigir o seu discurso. Minutos antes de subir à tribuna do Capitólio, Franklin Roosevelt altera a primeira frase do discurso. Uma data que ficará marcada na história do mundo por... A date which will live in infamy. Quando termina o discurso, é aplaudido. Desta vez a América está mesmo em guerra, com o acordo do Congresso e o apoio da opinião pública. Dias depois, a Alemanha nazi e a Itália fascista declaram guerra aos Estados Unidos. Nas semanas que se seguem, Roosevelt impõe à América o princípio Germany First, a Alemanha primeiro. Mas existe também que a réplica americana a Pearl Harbor atinja o coração do Japão. Na primavera de 1942, o coronel Doolittle faz descolar 16 bombardeiros B-25 dos 3 porta-aviões que tinham escapado ao ataque japonês e consegue bombardear Tóquio. Lenta, mas inexoravelmente, a máquina de guerra americana começa a carburar. Tanques, aviões, navios de guerra são entregues aos milhares a todos os que por todo o mundo combatem as forças do eixo. Em maio de 1945, o Reich alemão desmorona-se, submerso por todos os lados por tropas aliadas. 4 meses mais tarde é a vez do Japão se render depois de ser atingido por 2 bombas atômicas. Esta vitória total só foi possível graças à estratégia maquiavélica de um presidente paralisado, eleito para fazer a paz e que encostou as ditaduras à parede, obrigando-as a declarar guerra para depois poder eliminá-las.